Relaxa os olhos, a pálpebra, se está muito comprimida, relaxa. Os lábios, se está muito fechado, muito apertado, relaxa. Solta. Se a testa está franzida, relaxa. Vamos relaxar. A pleia de irmãos espirituais que estão nos envolvendo é muito grande. Cada um de nós aqui somos atendidos. Quando nós permitimos que eles nos ajudem, aí nós vamos para casa de uma outra forma. Para isso precisamos relaxar. Relaxem totalmente. Senhor Jesus, amigo, irmão, companheiro de todos os momentos. Esse momento que nós iniciamos essa atividade, Senhor, abençoe a todos os nossos amigos que aqui estão, prontos para ouvir os teus ensinamentos, e que eles possam bem aproveitar esse momento precioso em nossas vidas, esse momento de lucidez, todos nós, que é o momento que nós nos dedicamos a você, Senhor Jesus, buscando-te em coração, para que a nossa vida seja pautada sempre no amor. Que Deus abençoe todos vocês. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a todos aqui no salão, também para aqueles que nos acompanham através das redes sociais, o nosso abraço fraterno e caloroso a cada um de vocês, e que em mais essa noite de quarta-feira, que a gente optou por estar aqui, como a gente sempre fala, é a nossa escolha de vir aqui, que a gente consiga juntos sair melhores do que a gente adentrou, aproveitando para afinar essa sintonia com os nossos mentores, aproveitar também para orar muito, porque às vezes no dia a dia, na agitação, a gente esquece de orar, né? E a oração ela é muito importante, principalmente para nós, porque muitas vezes os amigos espirituais eles estão ali do nosso lado e aí eles estão tentando acessar a gente para inspirar, para nos tranquilizar naquele momento de aflição, mas se a gente não estabelece uma sintonia, né, que a gente consegue muitas vezes isso através da prece, fica difícil. Então, aqui é um local preparado para isso, desde cedo esse salão é preparado. No início desse trabalho, mais ainda, quando ele se inicia, o trabalho é intenso, então vamos aproveitar para a gente orar, para a gente se manter bem atento essa noite e a gente sair daqui leve, feliz e com certeza com mais bagagem para enfrentar os desafios do dia a dia. A gente pede para vocês desligarem os celulares, é sempre importante para a gente também, para manter esse equilíbrio no nosso campo agora, que está totalmente modificado, a gente já percebe que está mais tranquilo, aquela serenidade, então tudo bem propício para a gente absorver todas essas energias, né? E aí o celular precisa ser desligado, gente. A gente também sempre vem agradecendo a contribuição de cada um de vocês, seja através das cestas, seja através dos kits de higiene ou de outros trabalhos, tanto sociais, que a casa oferece, né? Mas a gente sempre fala que sempre existem formas da gente continuar ajudando, né? E aí uma coisa que eu acho muito legal é que facilita bastante, independente do trabalho que seja, a gente tem esse recadinho que fica lá na frente. Hoje, só com o QR Code, a gente já consegue também contribuir com a manutenção da casa, com as famílias assistidas. Então, a tecnologia facilitando também para que a casa continue acontecendo e levando, com certeza, o auxílio que as pessoas necessitam e também a casa, obviamente, né? A gente também vem anunciando para vocês algumas semanas da nossa Noite da Pizza, né? Ela vai acontecer esse sábado agora, às 7 horas, das 7 às 23, lá no salão da Igreja Cristo Rei. Então é uma oportunidade ainda, deve ter poucos ingressos ainda, poucos convites lá na livraria, aproveitar o sábado com pizza, sempre importante. Então, quem tiver interesse, lá na livraria, adquirir aí os ingressos que já devem estar nos finalmente, gente. Para essa noite de hoje, a gente vai contar com a prece de abertura com o nosso amigo Isaac, que vai fazer para nós.
A leitura da mensagem e do evangelho, a Patrícia vai fazer para nós. A vibração, a Ana Paula. A prece final, a Rita. E a nossa palestra da noite de hoje vai ser proferida pela nossa querida amiga Fabiane Costa. Ela vai falar para nós sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha. Então, que a gente possa dar início ao nosso trabalho. Uma boa noite a todos. Agradecidos estamos por mais uma noite, todos nós reunidos, e que possamos ter as nossas mentes e os corações abertos para assimilar tudo o que nos for passado nesta noite. Que também a nossa palestrante possa ser intuída, sustentada, para que possa passar tudo aquilo que ela preparou. Que assim seja. Boa noite. Mensagem do livro Vigiai e Orai. Há caminho, não retrocedas. Não te desvie da senda. Não estaciones à margem, lamentando. Nem te distraias em excesso, olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas. Em toda a estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los, sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revela em maior necessidade, o auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. Há caminho, passo a passo, segue adiante. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhes paz, mas espada, porque vim separar o homem contra o pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite da equipe, que sempre carinhosamente me recebe e que me dá lições aí para estudar, né? Para que a gente possa compartilhar aquilo que a gente vai entendendo sobre as lições do Cristo. Há mais de 2000 anos estamos nós aqui nos templos falando sobre a vida dele, sobre as palavras dele, que, embora tenha sido há muito tempo, são tão atuais. E hoje, esse capítulo, ele tem um nome muito, eu diria que curioso, que chama Moral Estranha. E fala sobre, né, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. É esquisito a gente achar que Jesus falaria isso, né? Jesus falou sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão. E aí, de repente, lá quase no final do Evangelho aparece, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Realmente, se a gente não estuda, se a gente não conversa, se a gente não pede a inspiração aos amigos espirituais, a gente vai achar, no mínimo, estranho que Jesus está falando alguma coisa sobre violência. Mas ele já sabia que nós teríamos uma assimilação lenta dessas palavras, pela nossa imperfeição. Ele já sabia que a nossa alavanca para poder entender tudo isso que ele trouxe seria a dor. E só depois de processos dolorosos, alguns, a gente começa a entender que realmente o sentido dessas palavras deve ser outro, e não uma guerra. Então a gente começa a entender
o que seria, então, um significado de paz, né? Porque Jesus não veio trazer a paz. Sim, ele veio, mas espera aí. Então, que paz ele está falando? E aí batemos nós na nossa imperfeição. Por quê? O que significa paz para o mundo? O que significa paz para nós? É não ter problema. É tudo dando certo na nossa vida, não é? É a gente ter uma estabilidade financeira, é a gente ter saúde, é ter uma família linda, é todo mundo feliz. Esse não é o conceito de paz que a gente tem aqui no mundo? Ó, sem problema, tá tudo paradinho assim, ó, legal, sem trabalho nenhum. Infelizmente, essa não é a paz do Cristo. Essa é uma paz mentirosa. Porque não nos dá trabalho. E Cristo trabalhou e trabalha até hoje. E Ele é ativo. E Ele trouxe mudança. Então, nada do que é parado, estático, tem semelhança com o Cristo. Cristo vivenciou o trabalho contínuo, a mudança contínua, na sua vinda aqui à terra e nas suas palavras. Então, a paz para o Cristo não é a ausência de lutas, como a gente quer. Quantas pessoas aqui já não devem ter dito ou escutado o seguinte: não, olha, quando eu tiver aquela casa é que eu vou ser feliz, é que eu vou ter paz. Agora eu posso dar um outro exemplo. Ah, só quando eu me livrar do meu marido é que eu vou ter paz mesmo. Ou então, não é só quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu mudar de emprego, aí sim, aí eu estou na paz. Olha como a gente coloca a paz no exterior, no outro, naquilo que não depende de nós. A gente espera que o mundo inteiro vai mudar para satisfazer as nossas vontades. Não é assim? Eu não quero ter um vizinho barulhento. Então, o que eu desejo? Que ele se mude, não eu. Eu não quero ter problema no meu trabalho. Então, eu quero que a minha colega seja demitida, não eu. Eu não quero ficar brigando com meu marido. Então, quem eu quero que mude? Ele. Então, como criancinhas, a gente espera que as circunstâncias do mundo vão mudar, que as pessoas vão fazer aquilo que está na nossa cabeça, para que a gente continue confortavelmente sem ter que mudar nada. Essa é a paz do mundo, essa é a paz que, infelizmente, a gente ainda busca de uma forma incorreta e, obviamente, é uma paz que vai trazer o quê? Infelicidade, porque é mentira. Aí eu não quero que amanhã chova. Qual é o controle que eu tenho sobre isso? Nenhum. Eu não tenho controle sobre o que está fora de mim. A paz para o Cristo significa a maneira interior que nós lidamos com as circunstâncias exteriores. Olha só, isso é digno de repetição. A paz que Cristo traz é a maneira como nós, interiormente, lidamos com as circunstâncias exteriores. Amanhã vai chover. Como eu lido com isso? Eu posso fazer disso uma guerra. E posso espalhar a guerra.
Porque eu posso começar aqui. Você sabia que amanhã vai chover? Pois é, você se prepara, viu? Que amanhã o trânsito vai estar um caos. Eu posso fazer guerra. Eu posso espalhar isso. Porque eu não controlo se amanhã vai chover ou não. Mas esse exemplo, ele é suave. O problema é quando a gente quer controlar as pessoas. E a gente guerria e espalha coisas que às vezes a gente até sabe que é mentira. Mas é uma forma que a gente tem de querer que algo externo mude. Essa paz do Cristo, ela só é alcançada se a gente seguir os ensinamentos dele. Parece simples, na verdade, é de simples entendimento, mas é um pouco complicado a gente agir, né? De acordo com o que o Cristo nos ensinou e nos orientou. Um dos motivos, sabe o que é? Como a gente coloca tudo, o motivo, né, assim, sempre para fora, sempre no exterior, a gente cria expectativas. Vocês já perceberam como a gente cria expectativas? Aí a gente fala assim, não, fulano me decepcionou. Nossa, eu nunca esperaria que ciclana me falasse tal coisa. Eu coloquei uma expectativa naquela pessoa que ela fizesse o que eu acho que ela tem que fazer. Eu queria que ela falasse o que eu queria ouvir. Gente, isso é um carro desgovernado, a gente viver desse jeito. A gente não tem controle nenhum sobre o outro. E aí a gente se frustra, aí a gente fica triste, aí com raiva a gente fala dessa fulana para o outro, espalhando guerra. Você não sabe o que ela me fez, senta aí que eu vou te contar. Isso é paz? Onde isso é paz? A gente fala, não, mas isso eu não aceito. Isso é paz? A gente não aceitar algo que não está no nosso controle? A gente poderia usar o nosso tempo de uma forma melhor, sem ficar esperando que as pessoas façam as coisas para nos satisfazer. Por isso que quando Jesus disse que ele não veio trazer a paz, ele não veio trazer esta paz do mundo material, porque ela é mentirosa. Ele veio trazer o quê? A espada. Aí, de novo, a gente cai num conceito. Espada, guerra. Jesus não está falando das coisas que acontecem fora da gente. E é incrível isso, como as suas palavras foram sendo distorcidas ao longo do tempo, porque as maiores guerras da humanidade são guerras religiosas. Até hoje, a gente ouve, tem lugares no mundo que nunca teve paz, gente. Que tem guerra há tantos anos. Porque entenderam de maneira equivocada que a gente tem que fazer com que o outro aceite a nossa verdade. Isso me parece tão pequeno, né? Quer ver como isso se torna pequeno? Olha, eu gosto de azul. Aí ela gosta de rosa. Aí eu vou passar minha vida inteira falando que o azul é melhor. Porque eu quero. Porque eu não consigo aceitar que na perfeição divina existem inúmeras formas de vida, de evolução, de diversidade. Não, só a minha verdade é que prevalece. Onde isso se chama paz. E aí as pessoas começaram a guerrear, porque ele trouxe a espada, ele quer ver o fogo, e a gente foi entendendo conforme a nossa evoluçãozinha. E a gente saiu atacando todo mundo que pensa diferente de nós. E o pior,
em nome do Cristo. Quantos cristãos não morreram? Quantas pessoas, quantas vidas foram ceifadas por uma guerra que jamais deveria ter sido iniciada? Como é que nós vamos ter paz se eu obrigo as pessoas a pensarem como eu? Então, essa espada que o Cristo disse no Evangelho, ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, é de um outro combate. É do combate às nossas imperfeições. É do combate àquilo que está dentro de mim e eu já sei que eu preciso modificar. A gente precisa combater um bom combate. Um combate que vai me melhorar, que vai me desenvolver, que vai fazer com que eu entenda as palavras do Cristo e, principalmente, que eu pratique esse Evangelho do Cristo. E olha só que combate inteligente. O que está dentro de mim, eu tenho controle. Isso eu posso modificar. Lembra do exemplo? Amanhã vai chover. Opa! Eu consigo combater o egoísmo que há em mim e pensar, bom, vai chover. Eu não posso modificar isso. Eu não vou reclamar. Porque não tem sentido eu ficar reclamando e estragando o dia de outras pessoas. E aí a gente vai vendo, quando a gente faz essa força de modificação para não reclamar, a gente vai identificando todas as imperfeições que a gente precisa modificar. Aí a gente vai vendo como a gente não aceita ser contrariado. Aí a gente vai percebendo quão egoísta nós somos. Mas isso eu modifico. Aliás, eu tenho certeza que todos nós estamos aqui hoje, nesta casa de paz e amor, para aprender um pouquinho mais e modificar um pouquinho mais. Cada dia um pouquinho, combatendo cada vez melhor. Ele nos convida a um combate de redenção. Eu não me lembro agora qual é a passagem, mas Paulo de Tarso falou uma frase que é assim: as palavras de Deus, que na verdade é o Evangelho, são mais penetrantes do que uma espada. Como é que a gente começa, então, esse combate? Pelas palavras de Deus. Porque quando Deus fala assim, amai os vossos inimigos, é uma espada que entra dentro da gente. Caramba, como é que eu vou amar uma pessoa que me fez mal? Dói mais do que, talvez, se fosse algo físico, né? O Evangelho é um monte de espada ali, ó, espalhada em cada folha, que se a gente ler com atenção, vai modificando aquilo que a gente tem de imperfeição dentro de nós. O próprio Paulo ainda fala, realmente, o bem que eu quero, eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, o conhecimento é um primeiro passo, mas agora a gente já precisa dar os próximos, que é o quê? É a prática. É desenvolver dentro de nós a caridade, o amor, a humildade, que é o contrário do orgulho, que tanto mal faz a nós e a todos os que convivem junto conosco. Sabe, às vezes eu escuto as pessoas falando assim, mas olha, eu estou corrida, né? Eu não estou com tempo. E aí a gente pensa assim, talvez está com tempo, sim. Porque parou rapidinho para fazer uma fofoca, né? Está com tempo, sim.
né? Porque parou, está com tanto tempo que às vezes no trânsito não deixa alguém entrar na frente. Não, na minha frente não vai entrar, não. Eu estou atrasado. E aí está com tempo de maquinar essas coisas. Porque a gente podia estar gastando esse tempo, que a gente fica ruminando. Não, ela vai ver. Podia ter falado isso. Já sei o que eu vou fazer. A gente fica ruminando, a gente fica criando uma historinha na nossa cabeça, gastando tempo, que a gente fala que não tem, mas deve ter, né? Porque estamos usando mal, quando a gente poderia estar se aperfeiçoando. Quando a gente poderia estar sangrando pela espada do Cristo. Ok, eu vou deixar esse carro entrar na minha frente, eu poderia ter saído antes, eu poderia não ter me atrasado. Ok, eu não vou revidar. Ela está falando isso, mas, na verdade, é a minha resposta que eu preciso controlar. Que bom que essas palavras de ofensa não saíram da minha boca. Os nossos inimigos são os nossos maiores e melhores professores. Por isso que a gente devia agradecer as pessoas que nos fazem mal. Ah, Fabiane, para, mentira. Gente, não sou eu que acho. Jesus falou, está no Evangelho. Ou a gente começa a fazer o que a gente já sabe que tem que fazer, ou a gente vai ficar se enganando por mais séculos. A gente precisa ir criando uma certa imunidade às coisas ruins. A gente não toma vacina? Olha, tem uma doença aí, a gente vai lá e toma vacina. O que a vacina faz? Ela dá um desconforto para o nosso corpo, mas é esse desconforto que faz a gente o quê? Produzir os anticorpos, não é assim? Isso aí é biologia. Então, quando a gente vai fazendo o que é certo, mesmo que a gente não esteja se sentindo muito bem, a gente vai criando essa imunidade. Um coração caridoso, ele é imune ao egoísmo. Quanto mais a gente vai, deixa sangrar um pouquinho, mas eu sei o motivo, eu sei que eu estou me tornando melhor, eu vou me tornando imune a esses acontecimentos externos que eu não preciso ter controle. Eu não preciso controlar tudo. Quem quer controlar tudo sofre demais, gente. E perde a oportunidade de se melhorar. Um coração que tem amor, ele se torna imune ao ódio. Que está aí, ó, espalhado. E aí, quando alguém vier, você não sabe porque a minha irmã, isso e aquilo. Se você tem dentro de você esse amor, esse ódio, essa raiva não te atinge. Muito pelo contrário. Você ainda é capaz de emanar esse amor de volta a essa pessoa. Que combate bacana! Que bom combate! Inclusive, tem uma outra passagem do Evangelho que diz o quê? Qual é a característica do homem de bem? É aquele que se esforça para fazer o correto. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente tem que se esforçar. É o tamanho do nosso esforço de ter esse coração caridoso, de ter esse coração amoroso, que nos torna um homem de bem, que faz com que a gente combata este bom combate. E digo mais para finalizar. Somente um coração cheio de amor, ele está preparado para a ingratidão. Somente um coração cheio de amor está preparado para as circunstâncias externas que não nos dizem respeito. E fazendo uma analogia, a vida de Jesus, nos seus últimos dias, que foi pregado numa cruz, não é à toa que essa cruz parece uma espada fincada no solo, nos lembrando
que é esse combate que vai nos levar para estágios superiores e encontrar a tão sonhada paz. Essa sim, a que Ele nos destina, da transformação. E que Ele continue sempre nos auxiliando para que a gente não perca nenhum bom combate. Que assim seja. E assim vamos agradecendo por todo o ensinamento dessa palestra, que possamos levar para casa o que aprendemos, para a nossa reflexão da semana. E assim vamos fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente nos bancos, sentindo uma paz que vai nos envolvendo, nos tranquilizando. E assim os médiuns, já preparados, vão se postando à frente e começamos nesse instante a terapêutica do passe. Uma luz intensa que vem do nosso Mestre Jesus, vai envolvendo todo o nosso corpo físico, reabastecendo as nossas células, o nosso sistema nervoso central, os nossos centros de força. E essa luz intensa vai envolvendo o nosso centro de força coronário, esse centro de força que faz essa ligação com o mais alto. E assim essa luz continua a envolver o nosso corpo, envolvendo o nosso centro de força frontal, para que tenhamos sempre bons pensamentos, pensamentos de amor, de contentamento, de paz. E essa luz continua descendo até o nosso laríngeo, vai descendo para o nosso cardíaco, envolvendo esse centro de força responsável pelas nossas emoções, sentimentos. E vamos assim, a cada instante, nos sentirmos muito melhores do que quando aqui adentramos. E essa luz continua a descer, descendo para o nosso gástrico, esplênico, envolvendo também o nosso centro de força genésico, descendo pelas nossas pernas, pelas plantas dos nossos pés, chegando ao nosso centro de força básico. E essa luz vai subindo, iluminando toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra. E assim, essa luz continua subindo, chegando até o nosso coronário, fechando esse ciclo de amor, de paz. E vamos assim, nos sentindo cada vez melhores, direcionando os nossos pensamentos até os nossos lares, onde essa mesma luz do Mestre vai envolvendo o nosso lar. Vamos abrindo portas, janelas, e essa luz vem trazendo todas as benesses necessárias. E o nosso lar se ilumina, assim como também os nossos familiares vão recebendo tudo aquilo que necessitam para o seu fortalecimento. E a cada vez mais vamos nos sentindo fortalecidos. E agora chegou o momento de doar aquilo que temos de melhor. Vamos vibrando uma luz intensa que envolve todo o nosso planeta Terra, todas as regiões do nosso planeta, vibrando paz, harmonia, vibrando para que o Evangelho do nosso Mestre Jesus seja norma de conduta em todos os lares. Vamos vibrando também para que todas as religiões se entendam fraternalmente, para que o nosso planeta esteja cada dia mais
equilibrado para a sua evolução. Vamos também vibrando pela nossa pátria, esse nosso país tão belo, vibrando por todas as regiões, estados, cidades e municípios, vibrando paz, harmonia, que envolve também o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro e toda a nossa vizinhança. E assim, toda essa luz intensa envolve de paz e harmonia. Vamos retornando agora ao nosso paz e amor, vibrando por esta casa que nos dá a todos os instantes oportunidades de aprendizado, de trabalho, de assistência. Vamos vibrando muita luz para todos os trabalhadores da nossa casa de paz e amor, para todos os dirigentes da nossa casa, para o presidente da nossa casa, vibrando também pelas urnas que se encontram ali fora, as urnas com os nomes dos nossos queridos encarnados e desencarnados, que são envolvidos em muito amor. Vamos vibrando também pelas nossas casas co-irmãs, a Caspage e a Crepage, que também são envolvidas nessa luz do amor e da paz. Nesse instante, vamos nos ligando aos nossos irmãos da espiritualidade, aos nossos irmãos médicos, biólogos, químicos e físicos, que trazem da natureza o lenitivo necessário, que serão colocados nas nossas garrafinhas, nos nossos vasilhames. Se não trouxermos, vamos pensar e energizar os filtros das nossas casas e os nossos vasilhames. Essa luz intensa, esse lenitivo, é colocado para o nosso reabastecimento. E ao ingerirmos esta água, que possamos nos ligar aqui ao Paz e Amor, nos ligar ao nosso Mestre Jesus. Assim, ao tomarmos, vamos fazendo uma prece, sabendo que ali está aquele remédio necessário para que possamos a cada dia estar melhor, mais equilibrados. Vamos vibrando também por toda a água do nosso planeta Terra. A água do amor, da paz, com essa ligação intensa que tivemos agora com o nosso mestre, com os nossos irmãos da espiritualidade maior. Vamos nos sentindo cada vez melhores para a nossa semana, agradecendo por tudo aquilo que recebemos nesta noite bendita, nesta noite de paz, de amor. E agora chegou a hora do nosso encerramento, e a nossa irmã Rita fará por nós a prece. Estejam todos na paz do Senhor. Que assim seja, com a graça de Deus. E assim, continuando nessa paz, nesse aconchego que o Mestre Jesus nos trouxe. Continuando nessa harmonia fraternal que esse recanto de luz, chamado de paz e amor em Jesus, sempre nos dá. Que essa paz, que esse amor, que esse ensinamento, que esse carinho tão amorável que nos foi disponibilizado nessa noite, seja o nosso companheiro, o nosso alento, seja o nosso socorro, seja a nossa gratidão durante essa semana. Que tenhamos uma semana de paz, de amor, que na próxima quarta estaremos aqui, Pai, recebendo as Tuas benéficas. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. Bom retorno aos seus lares.